Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, queridos, amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E hoje, sábado, feliz sábado, que seja um sábado de bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa, por podermos compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, uma reflexão muito importante para os nossos corações. E hoje o nosso título fala cuidado com as palavras. As palavras, queridos, as palavras. As palavras têm o poder de causar um estrago terrível, né? Tem o poder de devastar famílias, relacionamentos. A nossa língua, né? Um órgão tão pequenininho causa um estrago. Se a gente não vigiar com as palavras. Então hoje, o devocional de hoje, nesta manhã, está falando sobre o cuidado com as palavras. Na verdade, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então devemos nos encher do Espírito Santo todos os dias, nos encher de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade, nos enchermos de Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Queridos, eu sempre falo disso porque a gente precisa do fruto do Espírito para a gente viver tranquilo, em paz, e também para levarmos a paz para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, queridos, que nós possamos aprender nessa manhã o poder que tem as palavras, que nós possamos usar as palavras corretamente, falar o que agrada a Deus, proferir palavras de bênçãos aos nossos próximos, né? Hoje a palavra do Senhor está aqui em Efésios 4:29, e ela fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então, querida, da nossa boca tem que sair palavras que as pessoas que ouvem fiquem agradecidas por estar ouvindo, né? Que nós possamos proferir palavra de bênção, palavra de ânimo, uma palavra de Deus, né? Uma palavra de salvação para as pessoas nos momentos em que elas estão ali caídas, que nós possamos ter palavras de força, de ânimo para que elas possam levantar daquela situação e saber que existe um Deus que a ama, que peleja por elas, que elas não estão sozinhas nessa guerra, porque nós não estamos quando temos Jesus para lutarmos conosco as nossas guerras. Estamos muito bem acompanhados e vencemos todas, né? E nós devemos ser canal de bênção para as pessoas. Nós devemos ter palavras de bênçãos, não palavras que machuquem nem que desanime, mas o nosso coração precisa estar cheio de amor, de cuidado, de paciência com o nosso próximo. Devemos sempre ter boas palavras e estender as mãos para abençoar e ajudar. Fácil não é, né, queridos? Eu sei que não é fácil. A palavra do Senhor fala que devemos orar pelos nossos inimigos e não é nada fácil. Teve um período da minha vida, eu juntamente com meu esposo, nós sofremos uma situação de calúnia, de difamação, de mentiras, né, de um casal, e aquilo foi parar na justiça. E durante aquele processo, com tanta mentira, com tanta injustiça em cima, né, de mim e meu esposo, com todas aquelas calúnias e mentiras, eu colocava meu joelho no chão, eu ia orar por aquelas pessoas, interceder a Deus, falar: Senhor, olha a mentira, Deus, que estão dizendo, o Senhor sabe que nada disso é verdade. Deus, tenha misericórdia, nos justifique. Ali eu orava toda noite, quando eu ajoelhava para orar por aquelas pessoas. E orava pedindo a Deus que tocasse o coração delas, a mente delas, do casal, para que eles
pudessem falar verdades, não ter mais coragem de falar mentiras. E quando chegou no dia do julgamento, assim foi, graças a Deus. A juíza entendeu tudo que estava se passando, que aquele processo era um processo mentiroso, porque Deus fez com que ela usasse as palavras certas para interrogar aquele casal, e como a mentira não prevalece, a verdade ganhou, a verdade prevaleceu, o Senhor nos justificou. Nós não precisamos fazer nenhum mal àquele casal, nos justificar, bater boca, perder a nossa bênção, né? Nós não fizemos isso, nós ficamos calados, intercedendo pela vida deles, e o Senhor nos deu vitória. E é isso, queridos, que nós precisamos fazer, por mais difícil que seja. Orar por quem maldiz a gente, orar pelas pessoas que nos querem mal, orar por invejosos, etc. A Bíblia nos ensina a amar quem nos odeia. Então, queridos, isso, né, é ter um coração amoroso, né, um coração cuidadoso. E eu sei que não é fácil. Já passamos por isso e não é fácil, mas vale a pena. Posso te dizer com toda certeza, vale a pena a gente ter esse coração, né? Um coração segundo a vontade de Deus, atitudes e palavras segundo a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia é um manual divino maravilhoso, nos ensina a ser honestos, né? Nos ensina a ter fé, a ser pessoas que acreditam que Deus, né, está trabalhando em nosso favor. Né? A Bíblia é um manual de instrução para todas as situações da nossa vida. Não importa o que você esteja passando, há sempre uma palavra dentro da Bíblia, a palavra de Deus, para nos orientar de como a gente deve agir naquela situação, né? E o que a palavra do Senhor diz: devemos amar aos que nos odeiam. Nós devemos ter palavras de bênção para proferir sobre a vida de todos, não só dos que nos abençoam, mas dos que nos odeiam, né? Nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem, né? E eu só sei, queridos, que quando aconteceu aquele julgamento, que a juíza nos deu aquele ganho de causa, né? O Senhor agiu em nosso favor, aquele casal, a esposa veio até mim e me pediu perdão e falou: olha, puxa vida, me perdoa. Eu não sei onde eu estava com a cabeça de agir assim, né? Me perdoa, vocês não mereciam isso. Então o Senhor nos justificou e ali aquela pessoa se retratou e ficou tudo bem. E louvado seja Deus por todas as coisas que nos ensina cada dia a ser melhor, amadurecer, crescer, né? Ter o caráter de Deus em nós. Então tem situações que nos forjam a buscarmos o caráter de Deus, né? E quando a gente entende que aquela situação é para nos fazer viver a bênção, para nos fazer ser melhor a cada dia, nós conseguimos, né, tirar daquela situação toda a essência que o Senhor quer que a gente tire, né, que é o caráter de Cristo em nós. E a nossa leitura fala assim: a fofoca é muitas vezes subestimada, mas se revela como um comportamento nocivo que causa diversos problemas e semeia discórdia entre as pessoas. Por isso, é condenada na Bíblia. Em um mundo onde a comunicação instantânea nas redes sociais facilita também as desavenças, calúnias e difamações, presenciamos uma triste realidade de pessoas a todo momento criticando e apontando erros de outras. Precisamos ter cuidado, utilizando nossas palavras para abençoar, não para destruir, principalmente nas redes sociais, onde a sensação de anonimato faz as pessoas proferirem diversas palavras de maneira impensada e até odiosa. Da mesma maneira, muitas vezes estamos em rodas de conversa onde o assunto principal é a vida alheia. Precisamos escolher cuidadosamente nossas companhias,
estar atento ao que ouvimos, reproduzimos e principalmente ao lugar em que estamos. Algo muito ruim a respeito disso é que muitas vezes legitimamos esse tipo de comportamento e nem sequer percebemos que estamos sendo agentes do caos e da divisão, prejudicando reputações ou julgando pessoas que deveríamos amar e abençoar. A partir de hoje, tome ainda mais cuidado com as suas palavras que saem de sua boca e passe a utilizá-las como instrumento de bênção e bondade, pois é isso que Deus Pai espera de nós. O salmista diz: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro e em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Salmo 15, 1 e 3. A fofoca é um hábito que devemos deixar para trás, utilizando nossa boca para proferir bênçãos e amor em todo o tempo. Tenha cuidado, né, querido? Então, nós temos que ter muito cuidado com esse órgãozinho pequenininho que se chama língua, que tem aqui na boquinha. Temos que ter muito cuidado, né? Porque é muito fácil, né? Soltar, falar, ser explosivo, reagir, né? A alguma ação que a pessoa teve, né? Para toda ação tem uma reação, é o que dizem, mas não. Nem sempre nós devemos reagir. Muitas vezes temos que ficar bem quietinhos, caladinhos, e até mesmo proferir palavras de bênção, de salvação, de ânimo, de encorajamento às pessoas. A nossa frase do dia de hoje diz assim: você não controla o que as pessoas falam a seu respeito, mas sim o que você fala a respeito delas. Então, que eles podem levantar com mentiras, calúnias, difamações. Não se preocupe com o que as pessoas falam, se preocupe com o que você fala das pessoas. O que eles falam de você, Deus vai te justificar, não tenha dúvida. O Senhor é justo, né? Mas a gente precisa vigiar no que a gente fala dos outros, né? O que a gente está falando dos outros, o que a gente tem, como a gente tem se dirigido ao nosso próximo, né? Que tipo de palavra nós temos usado no nosso dia a dia com as pessoas que estão ali no nosso convívio, né? A palavra-chave de hoje é sabedoria. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, né? Para conduzir tudo que sai da nossa boca. Que essas palavras sejam palavras sábias, de bênçãos, em nome de Jesus. Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.